sejam bem-vindos ao webinar Investimento Colaborativo em Territórios Rurais. O meu nome é Marília Moura e sou a gestora de comunicação do Centro Pinos. Desde já, e em nome do Centro Pinos e da Zero, agradeço o vosso interesse no quarto e último webinar promovido por estas duas entidades que são parceiras no Forest Watch. Este projeto termina agora, no final de janeiro de 2023, e surgiu com o objetivo de divulgar, monitorizar e ter influência de forma ativa sobre as políticas públicas de gestão da floresta. Tem o apoio do programa Cidadãos Ativos, financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, sendo gerido em Portugal pela Fundação Carlos Gulbenkian, em consórcio com a Fundação Bissaia Barreto. Antes de darmos início ao webinar, recordo-vos o programa da sessão de hoje. Este webinar tem uma duração total de 2 horas, com fim previsto às 16h30. Começaremos pelas apresentações dos oradores convidados, que têm aproximadamente 20 minutos cada. Teremos, posteriormente, um momento de debate com as questões colocadas pelos participantes. O momento final destina-se à apresentação de um barómetro de investimento florestal, seguido de um momento de balanço com as principais conclusões do projeto Forest Watch. Algumas informações prévias antes de começarmos. Chamo a vossa atenção para as regras desta sessão. A audiência irá estar sem acesso a som e câmara, mas deixo o convite para contribuírem com as vossas questões e comentários na área de perguntas e respostas. Encontram-nos no ícone Q&A no fundo do ecrã. Agradecemos que as perguntas sejam breves, diretas e dirigidas ao orador. Partilhem connosco as vossas experiências e opiniões sobre este tema. Queria também ressalvar que as apresentações deste webinar vão ser posteriormente disponibilizadas no site do Centro Pinos em www.centropinos.org. A gravação da sessão de hoje ficará disponível no canal de YouTube da Zero e do Centro Pinos, juntamente com o registro dos webinars anteriores promovidos pelo projeto Forest Watch. Vamos dar então início à sessão de hoje. O tema deste webinar será introduzido por Américo Mendes. O primeiro orador convidado é doutorado em Economia e professor associado desta disciplina na Católica Porto Business School. Tem mais de 40 trabalhos científicos publicados sobre economia e política florestal. Dedica a sua apresentação à proposta de modelos económicos adaptados à gestão agrupada, que permitirá responder a uma das questões que nos traz aqui hoje: que soluções de investimento colaborativo poderão ser implementadas em territórios em que predomina o minifúndio. Passo então a palavra ao primeiro orador desta sessão, o professor Américo Mendes. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado ao Centro Pinos e à Associação Zero por esta oportunidade que me dão de falar aqui de um tema que me é caro em termos dos meus estudos e também do meu envolvimento prático no terreno nestes assuntos. Vou então começar aqui a partilhar a apresentação que preparei para agora. Só um bocadinho, ver se isto está... Digam-me desse lado se estão a ver, não? Sim? Conseguem ver? Já conseguimos ver a apresentação, sim. Professor, força, a palavra é sua, tem cerca de 20 minutos. Obrigado. Bom, o primeiro então plano da minha apresentação, eu vou começar aqui por uma primeira parte que eu designo de teia de fatores que condicionam a gestão florestal sustentável, a gestão florestal agrupada, e mostrar-vos que estes fatores são muitos, e nem sequer os vou elencar todos, mas é preciso elencar pelo menos alguns. São fatores que se interligam numa dinâmica de círculo vicioso, da qual que ainda não foi quebrada até este momento, mas apesar destes fatores serem muitos, serem fortes e terem este tipo de dinâmica, a gestão florestal agrupada já foi possível e é possível, e pelo menos o momento em que isso foi possível foi no processo de criação das GIVs. E será possível se forem então reunidas algumas condições em termos de
políticas públicas para apoiar este processo, e eu vou aqui no final, então, na terceira parte, apresentar dois modelos económicos que são complementares no que se refere a propostas de política pública, então, para promover esta forma de gestão. Os indícios de que estamos ainda num círculo vicioso são conhecidos, a área de incultos está a aumentar, a área de Pinheiro Bravo está a diminuir, e esta espécie, como é óbvio, é muito relevante para as áreas de minifúndio, o rendimento dos produtores florestais está a diminuir, o investimento também tem estado a diminuir. Então, começando pela tal lista de vários fatores que condicionam a gestão florestal agrupada, começo por estes dois primeiros, porque se estamos aqui a falar de gestão agrupada, a necessidade de gestão florestal agrupada, ela decorre muito de duas coisas. Decorre de uma tendência que já dura há algum tempo, e que está aí e que vai ficar, de concentração empresarial das atividades que somem os produtos, das espécies florestais das regiões de minifúndio. Isto desde já cria uma dificuldade, que é: se há concentração empresarial nestes mercados, temos um grande desequilíbrio do poder negocial entre as duas partes e, portanto, com os produtores florestais a serem desfavorecidos. Isto reflete-se nomeadamente nos preços. Não tenho aqui tempo de mostrar gráficos para isso, mas é conhecida essa situação. E depois também das mudanças estruturais que têm vindo a ocorrer na economia e nas zonas rurais já desde meados da década passada, a diminuição da população ativa na agricultura, a desintegração entre a agricultura e a silvicultura, fruto das transformações nas tecnologias destas atividades que aconteceram desde esse momento. Eu não queria deixar de vos mostrar este gráfico, que olhem, se quiserem, só para a linha a vermelho, que está ali a descer, portanto a população emprega na agricultura a descer desde meados do século passado. Portanto, o que nós vamos aqui dizer mais à frente e a necessidade de políticas públicas neste domínio não são de agora. Portanto, isto já devia ter começado a ser pensado desde meados do século passado. Portanto, estamos muito atrasados neste processo. Continuando com a lista de fatores que condicionam a gestão florestal agrupada, eu neste slide juntei três situações que estão aqui pelo nome de tragédias. As duas primeiras são termos que estão aí na literatura sobre estas coisas, a terceira fui eu que acrescentei. Primeiro, uma situação conhecida por tragédia de comuns. O que é que isto quer dizer neste caso concreto? Embora os espaços florestais que estamos aqui a falar sejam, na sua esmagadora maioria, propriedade privada, em muitas situações, na prática, é como se eles não tivessem dono. O que é que eu quero dizer com isso? Infelizmente, nós sabemos que há muitas florestas, especialmente aqui nas zonas de minifúndio, onde há muitas florestas no interface com zonas urbanas, onde as florestas são caixote de lixo, não é? Ou são espaços para desportos de todo o terreno e outros usos que não são sustentáveis e portanto, degradam a qualidade desses espaços. É bom que a população urbana e outra frequenta as florestas, mas não é desta forma desregulada. Isso depois prende-se com uma proposta que irei fazer mais na parte final. Depois, aquilo que também na literatura é conhecido pela tragédia dos anticomuns. Nós temos aqui um recurso que é a terra, que são os espaços florestais onde crescem árvores e outras espécies vestíveis, e que precisa de uma forma de gestão coletiva, mas onde a propriedade desse recurso está muito partilhada e demasiado fragmentada, e portanto no final cada proprietário por si só não consegue gerir como deve ser o seu bocadinho, e a dificuldade de promover a cooperação e a coordenação entre todos é muito difícil, e portanto eles acabam por nem serem capazes de usar bem aquilo que é seu, e coletivamente o recurso também não ser devidamente utilizado e ficar subutilizado. Por fim, a terceira tragédia que eu acrescentei aqui, é mais em termos da terminologia, não da realidade que ela designa, que estou a referir-me a este risco cada vez maior de incêndios e da ocorrência de grandes incêndios. A implicação negativa que isto tem é que um proprietário florestal, mesmo que cuide muito bem do seu bocado, corre sempre um grande risco de ver esse esforço ir por água abaixo, fruto da dimensão que, infelizmente, por vezes os incêndios têm. Continuando, afim, esta lista de fatores que condicionam esta forma de gestão, agora a referência
à natureza económica dos serviços florestais, ambientais, que são um produto importante dos espaços florestais e também, com certeza, dos espaços florestais das regiões de minifundo que estamos aqui a falar. Por natureza económica, eu estou aqui a referir-me ao tipo, dentro da tipologia que existe na economia de bens e serviços, ao tipo que corresponde a estes serviços. Estes serviços são aquilo que nessa tipologia se designa por bens públicos. Bens públicos não é bens produzidos pelo setor público, até podem ser, mas não é aqui o caso. Bens públicos são bens que têm duas características: se alguém os produzir, eles beneficiam toda a gente, mesmo que quem beneficia disso não contribua para os seus custos de produção, e o facto de alguém estar a beneficiar destes bens ou destes serviços não impede que outras pessoas também o façam. Isto gera um chamado problema do free rider, que é as pessoas poderem estar a beneficiar da existência destes bens ou destes serviços sem obrigatoriamente estar a colaborar para os seus custos de produção, porque os bens públicos não é maná que cai do céu nem nasce do chão para cima sem mais, por geração espontânea, eles têm que ser produzidos e isso tem custos de produção. Numas contas que eu já tinha feito aqui há uns anos e agora atualizei mais recentemente num trabalho que está aí disponível na net, portanto, se forem ao Google e puserem Ecofor, vão lá chegar, e que é o cálculo do valor económico total dos espaços florestais do país. Este primeiro gráfico é para o país todo, não é só para as regiões de minifundo, logo a seguir vou apresentar gráficos um bocadinho mais detalhados que já nos dão mais indicações sobre esta região. E aqui, pronto, o que está a vermelho é a estimativa do que no valor económico total dos produtos, de bens e serviços gerados pelos espaços florestais do país corresponde a bens e serviços que podem ser vendidos, mercantis, e a verde o que corresponde a bens e serviços que não podem ser vendidos e que são essencialmente os serviços ambientais. Pronto, aí pelo aspecto parece que um pouco mais de metade são bens e serviços que podem ser vendidos, mas há aqui um cuidado que é preciso ter na leitura deste gráfico, é que no que se refere à componente a verde, ainda faltam aí algumas coisas, e portanto pode-se dizer que metade ou mesmo até mais de metade do valor económico total dos bens e serviços produzidos pelos espaços florestais em Portugal correspondem a bens e serviços que não podem ser vendidos e, portanto, não revertem em receita para os produtores florestais. Estes valores por hectare dão o que está aí nessas barrazinhas a verde, portanto, à volta de 180, 170, tem ali 2017, que por razões que bem conhecemos, o valor é inferior, mas é esta a ordem de grandeza do valor, então, por hectare dos serviços, então, não mercantis. Mas isto é para Portugal todo, porque agora, se desagregarmos primeiro por espécies, que é o que está aqui, né, neste boneco, e se olharmos ali para as resinosas, Pinheiro Bravo, regiões de minifundo, a espécie que ainda continua a ser muito relevante nestas regiões, então lá está, portanto, mais de metade do valor económico total destas espécies resinosas é bens e serviços não mercantis, bens e serviços que não podem ser vendidos, bens e serviços ambientais essencialmente, que não revertem, portanto, em receita para os proprietários florestais. Também, se olharmos para a barrazinha azul, que são outras folhosas, portanto, não o eucalipto, mas outras, carvalhos e outras, matos e pastagens, portanto, também espécies que interessam a estas regiões, lá está, outra vez, bastante mais de 50% são bens e serviços não mercantis. Isto dá, em termos de valores por hectare, para esses bens e serviços ambientais, mais de 200 euros, portanto, no caso das resinosas, anda a 270, 260, por aí, euros por hectare. Continuando na lista de fatores que condicionam a gestão florestal agrupada em regiões de minifúndio. O valor dos bens e serviços ambientais e a disponibilidade da sociedade para pagar por eles foi uma coisa que levou tempo, mas o que já entrou aí no debate público e até nas políticas públicas que temos neste setor em Portugal, ainda bem, já estava a demorar algum tempo, mas ainda bem que a coisa está aí finalmente a chegar. Agora, uma coisa que ainda não entrou na cabeça de muita gente, e ainda não entrou nas políticas públicas em Portugal em relação a este setor, e também é bem público,
Portanto, ou seja, é algo que, se for produzido, beneficia toda a gente, não beneficia só os proprietários florestais, mas também beneficia o resto da sociedade, não é que para que esses serviços ambientais e tudo o resto que é preciso fazer neste setor, e nomeadamente neste setor nas regiões de minifúndio, exige que se produza outro bem público que tem que estar a montante deste. Porque os serviços ambientais também não são produzidos assim só por geração espontânea, não é só o solzinho e o ar e a terra que os produzem. Tem que haver gente a cuidar da floresta para isso, e tem que haver, sobretudo, gente a ajudar os proprietários florestais a organizarem-se como deve ser e a organizarem-se de forma agrupada para que esses serviços sejam produzidos na quantidade e na qualidade que é necessária. E a gestão florestal agrupada, e portanto a necessidade da organização da ação coletiva dos proprietários florestais não acontece por geração espontânea, que ainda era, não é? Porque assim já a tínhamos, não é? Não precisávamos estar aqui com este webinar, nem com estes projetos, nem com esta coisa, não é? Portanto, isto dá trabalho. E, portanto, é um bem público que precisa de ser produzido, dá trabalho e, portanto, é preciso ter a consciência de que, se é trabalho, o trabalho tem que acontecer e, para acontecer, tem que ser pago. Pronto. E, portanto, isto ainda não entrou nas políticas públicas, ainda não entrou aí na cabeça de muita gente, quer das entidades públicas, quer até de parceiros relevantes do setor, mas tem que entrar, porque senão nunca mais lá vamos. Mas vamos voltar a isto outra vez, mais à frente. Finalmente, estou quase a chegar ao fim da lista dos fatores que condicionam a gestão florestal agrupada. Uma característica das organizações de produtores florestais, que são, obviamente, aqueles que devem ser os principais promotores da forma de gestão de que estamos aqui a falar, é aqui um problema que é muito importante. Que pesa na sua economia, que dá pelo nome de enfermidade de Baumol. Portanto, enfermidade, estás a ver que não é boa coisa. Baumol é o nome do economista americano que primeiro falou deste assunto, não foi em relação às organizações de produtores florestais, foi em relação às atividades culturais e artísticas, mas a coisa também vale para aqui. Quando é que se diz que há uma enfermidade de Baumol? Há uma enfermidade de Baumol quando acontecem três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, os gastos de pessoal têm um peso muito elevado no total dos gastos das organizações de produtores florestais e em zonas de minifúndio é trabalho intensivo, não é? Portanto, os gastos, e não é porque elas sejam mal geridas, se forem mal geridas, claro que é pior, mas é pela natureza específica da sua atividade. Dá muito trabalho contatar pequenos proprietários, um a um, contar-lhes a mesma história às vezes, duas dúzias de vezes seguidas, ir para lá, andar para lá e para lá para cá, uns moram aqui, outros moram não sei aonde, portanto, é uma atividade de trabalho intensivo. Depois, a produtividade deste trabalho, dos técnicos destas associações, dos seus outros colaboradores, não pode crescer ao mesmo ritmo que no resto da economia. Não se pode substituir um extensionista florestal, um técnico florestal por um robô, né? Portanto, como nas fábricas e noutras atividades, e até em alguns serviços. E depois, a remuneração deste trabalho tem que crescer ao mesmo ritmo que no resto da economia, senão daqui a pouco não há ninguém para trabalhar nestas organizações. Consequência, não é preciso ser a formada Economia e Gestão para tirar a conclusão de que isto implica um encarecimento relativo dos bens e serviços produzidos por estas organizações, e isto não tem que ver com má gestão, isto tem que ver com as especificidades da atividade destas organizações. Chegando agora às políticas públicas em relação a este setor, e nomeadamente, em especial às regiões de minifúndio. Há aqui um problema de que eu venho a falar há algum tempo, e que na história económica dá pelo nome de dependência da trajetória. Isto, dependência da trajetória quer dizer que o sistema, neste caso o setor florestal em Portugal, e nomeadamente destas regiões, é muito condicionado em termos das políticas públicas que se lhes dirigem, por aquilo que aconteceu no início destas políticas públicas. Bom, eu aqui por início estou a referir-me àquele momento da nossa história, no final do século XVIII, onde começou a surgir um organismo especialmente vocacionado para gerir as florestas, que foi a chamada a Real Junta da Fazenda da Marinha, e na altura essa entidade foi criada para cuidar das florestas do domínio público. Qual é aqui o problema? É que esta missão inicial dos chamados serviços florestais, que tiveram vários nomes ao longo do tempo, até o atual ICNF,
continuam, infelizmente, ainda hoje, mais vezes, claro que cada vez menos, mas apesar de tudo, mais vezes do que deveria ser, olhar para a floresta do conjunto do país e destas regiões, nomeadamente, como se fosse uma floresta pública, que não é. É floresta privada. Portanto, há aqui uma preferência em demasia por instrumentos de política de comando e controle. O Estado a dizer como é que tem que se fazer isto e aquilo, em vez de ser um Estado, e ainda por cima de uma forma centralista e com critérios que muitas vezes são muito pouco flexíveis, em vez de serem instrumentos de tipo incentivos, que é assim que deve ser, políticas públicas dirigidas a um setor feito por agentes económicos privados. Mas quando, enfim, as políticas públicas começaram então a dar mais ênfase, e isso já tardava, em instrumentos de incentivos para este setor, também aí as coisas não têm corrido bem, porque ou tem faltado algo que é muito importante. Tem sido incentivos dirigidos essencialmente ao investimento material, para a arborização, para a beneficiação das florestas, portanto, investimento em natureza material, mas este investimento precisa de quem o gira depois, entidades que pode gerir, e portanto é preciso complementarmente investimento em capital humano e em capital organizativo, e nomeadamente investimento em organizações que sejam capazes e vocacionadas para a gestão agrupada. E mesmo nas AIGPs que aí estão, que estão a corrigir um bocadinho aqui o tiro neste domínio, também aí não há tanto quanto deveria haver em termos de investimento em capital humano e em capital organizativo. Pronto, e portanto tudo isto se interliga numa dinâmica de círculo vicioso, portanto tudo isto gera subutilização ou absentismo, como se costuma muitas vezes dizer, no uso dos recursos florestais, e esta subutilização por sua vez contribui para mais subutilização, portanto o sistema está aqui bloqueado, o que existe ainda de embrião de gestão agrupada ainda não ganhou massa crítica, ainda não se saltou para o outro lado do muro, estes fatores interagem uns com os outros e reforçam-se mutuamente. E depois há aqui um ponto que, se tivesse tempo para falar nisto, gostaria muito, mas não há, mas só referi-lo de passagem, há aqui grandes dificuldades de desenvolvimento de uma cultura de associativismo florestal. O setor é muito heterogéneo, há esta tendência centralista da administração pública e outros fatores que não tenho aqui tempo de referir, e tudo isto também contribui para alimentar este círculo vicioso. Apesar disto tudo, apesar destes fatores serem muitos, cada um deles ser muito forte, ainda por cima de terem este tipo de interligação entre si, houve momentos em que a gestão florestal agrupada foi possível e há aí um sítio ou outro onde ela tem acontecido. O processo de criação das IFs foi um caso, mas porquê? Porque houve incentivos, pelo menos para aquele momento, que foram adequados e por isso ela aconteceu, só que esses incentivos foram descontinuados e depois não foram mantidos durante a fase de funcionamento dessas formas de gestão florestal agrupada. É como se ela se supusesse que de um momento para o outro, quando se cria uma ZIF, a seguir descobre-se um poço de petróleo ou uma mina de ouro para financiar o processo dali para a frente, isso obviamente não acontece e portanto deveria ter havido apoio ao funcionamento que não tem havido. Entrando na parte das recomendações e das propostas. Um ponto que eu já aqui disse, e vou voltar a voltar a ele. Promover a gestão florestal agrupada dá trabalho, dá muito trabalho. Isto não é maná que cai do céu, não é nada que nasça por geração espontânea do chão para cima. Isto dá trabalho e dá muito trabalho. Este trabalho não pode ser feito só uma vez, não é criar uma ZIF ou outra figura de gestão florestal agrupada e depois aquilo continua a sua vida sem mais dali para a frente. Não, isto dá trabalho a ser criada e dá trabalho para se manter, não é? E depois este trabalho, como eu já referi, volto a sublinhar e é preciso continuar a insistir nisto, este trabalho o que produz é um serviço que tenha a natureza de um bem público. Isto não beneficia só os proprietários florestais, beneficia toda a sociedade. Portanto, conclusões que daqui é preciso retirar. É um trabalho que tem que ser pago não só uma vez, ou seja, não é só quando se cria uma zona de gestão florestal agrupada, é um trabalho que é preciso continuar e, portanto, tem que ser pago ao longo do tempo. O funcionamento das organizações que sustentam aquilo tem que ser pago ao longo do tempo e não apenas pelos proprietários florestais, também pelo resto da sociedade,
Quem presta trabalho são principalmente as organizações de produtores florestais, sem querer aqui enfim, inibir outros que também o queiram fazer, mas é a missão principal destas organizações e, portanto, elas têm que ser cofinanciadas para produzir este serviço que é de interesse coletivo e, portanto, não podem ser apoiadas só nos seus custos de investimento, têm que ser apoiadas nos seus custos de funcionamento, coisa que não está a acontecer. Outro ponto importante aqui nas recomendações que eu aqui vos proponho é que as gestões, quando às vezes se fala de gestão agrupada, está-se a pensar logo no último grau aqui deste processo, que é aquela forma onde os proprietários delegam todas as operações de silvicultura e de exploração florestal numa entidade que possa agregar todo esse trabalho. Pronto, com certeza que é preciso caminhar nesse sentido, mas não se podem excluir outras formas menos abrangentes de floração agrupada, mas que podem ser passos de um caminho que é muito longo a fazer nesse sentido, ou até podemos ter, mesmo no território de uma organização de produtores florestais ou de outra entidade que queira cuidar disso, numas localidades pode-se ir mais longe, mais depressa, noutras localidades ao lado pode já não ser possível. E, portanto, eu alinhei aqui meia dúzia de níveis que não têm que ser até seguidos de uma forma sequencial de um para o outro e que podem até coincidir no território de uma mesma organização que cuide destes assuntos. O nível que eu chamei o nível 0, que é onde uma organização apenas o que agrupa é a representação dos interesses coletivos dos seus associados, e já não consegue ir mais além. Depois um nível a seguir onde agrupa a representação de interesses associados, mas já presta serviços de assistência técnica. Outra onde, além de prestar serviços de assistência técnica, já tem lá umas equipas de sapadores que fazem trabalho de silvicultura preventiva. E depois outro nível a seguir onde já, em vez de fazer trabalho de silvicultura preventiva aqui ou ali de uma forma dispersa, conforme surgirem as solicitações dos seus associados ou de outros clientes, consegue, num caso ou noutro, fazer esses serviços para os proprietários e os seus vizinhos, e portanto fazer ali um agrupamento vicinal desta prestação. Depois, um outro nível onde já criou uma ZIF, ou criou uma área de gestão agrupada de outra natureza, e, portanto, onde estes serviços já podem ser prestados de uma forma agrupada numa escala maior, ao nível de uma zona, ou então depois, os dois últimos níveis, onde aí já os serviços que a organização presta aos proprietários já não são só a silvicultura preventiva, já são todas as operações de silvicultura, de exploração florestal, já chega a uma contratualização destes serviços a longo prazo com os proprietários, pode ser primeiro em áreas mais pequenas, 10 hectares, 15, 20, ou então ao nível de uma unidade de paisagem. Mas estes níveis podem, como eu disse, coexistir dentro de um território de uma mesma organização, e não têm que ser necessariamente seguidos, desenvolvidos de uma forma sequencial. E nem sequer tenho a pretensão de estar aqui todas as formas possíveis de gestão agrupada. O que aqui a principal mensagem é que não devemos ter uma noção muito restrita e muito redutora do que é gestão florestal agrupada, temos que ser inclusivos, porque estamos a falar aqui de realidades que são muito heterogéneas e diversificadas no território. As duas medidas centrais que eu trago aqui à vossa consideração. Primeira, não é atirar agora aqui mais uma sigla para a mesa, mas pronto, também não vem mal nenhum ao mundo com mais uma sigla, seria então de se apoiar a criação e funcionamento do que eu aqui chamo equipas integradas de defesa e valorização dos espaços florestais. Os parâmetros que eu vou aqui indicar não têm também que ser tomados de uma forma muito rígida, portanto, mas digamos, são valores indicativos de uma estrutura de bases como esta que eu vou agora aqui propor, e que consistiria, portanto, em equipas de 2 técnicos florestais e mais um técnico para projetos de animação comunitária, de valorização dos serviços ambientais, recreativos e culturais e terapêuticos dos espaços florestais, ou seja, acabar
com aquele uso desregrado que infelizmente existe de alguns espaços florestais nestas regiões, e promover formas de reintegração da comunidade com a floresta e com a agricultura e com a pecuária, depois do processo de desintegração destas atividades que ocorreu desde meados do século passado. Portanto, 2 técnicos mais virados só para a componente postal e outro que pudesse desenvolver projetos nestes domínios, apoiados por 3 equipas de sapadores, dos géneros que atualmente existem e no regime que atualmente existe, onde o Estado cede a viatura e depois as organizações tomam conta do resto, e naturalmente de um funcionário, de uma funcionária, para apoio administrativo, e portanto uma equipa destas, e também volto a dizer, a título indicativo, portanto a área que eu vou referir pode ser mais do que esta, menos do que esta, mas enfim, há uma ordem de grandeza razoável, aquilo que eu vou indicar, se gerirem um espaço de 7.500 hectares de espaços florestais. É? Bom, isto poderá custar aí à volta de 500.000 euros por ano, e o que eu proponho é que destes 500.000 euros, 3/4, quer custos de investimento, quer custos de funcionamento, e volto a insistir, é preciso participar custos de funcionamento, né? Deveriam então ser subsidiados pelo Estado, mas não é um Estado que paga uma vez e depois paga depois o resto, a seguir passa 6, 7, 8 meses é que volta a pagar o seguinte. Isso assim, estas organizações não têm fundo de maneio para aguentar essa vida. Portanto, tem que haver aqui pagamentos mensais deste incentivo. É um bocado como os acordos de cooperação que o Estado tem com os IPSS na área da segurança social. Portanto, não podem ser pagamentos assim muito espaçados no tempo. Mensais ou bimensais, no máximo. E depois, obviamente, isto tem que ser contratualizado com as organizações, mas também não é ano a ano, tem que ser contratos a médio prazo, renovados sob condição, e na base, obviamente, de planos de ação com metas a atingir, mas aqui não é o ICNF ou, não sei, ou outras entidades quaisquer a dizer o que é que as associações têm que fazer, portanto, e impor tipologias muito rígidas de ações a realizar, não é? Cada organização no seu território sabe melhor que ninguém o que é preciso e o que é que ela consegue fazer com os proprietários com que tem que lidar, e portanto ela deve ser a organização em primeiro lugar a definir esse plano de ação, com certeza, depois sujeitando isso à crítica e à aprovação de quem financia, mas não fazer isto ao contrário. E depois, isto tem que ser monitorizado e tem que ser avaliado, e quem se portar mal tem que ser penalizado, como não poderia deixar de ser. Também proponho que isto seja um programa há 25 anos, portanto tem que ser pensado há 25 anos, não é uma coisa agora para durar o tempo do PRR ou de outro programa qualquer da comunidade ou de um governo, tem que ser visto a longo prazo. Numa primeira fase de 5 anos, a minha sugestão é que se comecem com 100 equipas deste género. Isto dá um total de financiamento público de 37,5 milhões de euros por ano, que está assim muitíssimo longe. Eu recordo os gráficos que eu mostrei há bocado, no meio da minha apresentação, dos 260,6 milhões de euros de serviços ambientais produzidos só pelas florestas de resinosos. Portanto, não se está aqui a abrir muita boca, está-se a pedir um bocadinho desse valor dos serviços ambientais que as florestas de minifúndio produzem e que beneficiam a sociedade toda, a pedir-se que um bocadinho desse valor, que não é pago atualmente, seja pago com este destino. Também aqui um número para confrontar com os parâmetros que eu indiquei há bocadinho, aqueles 7.500 vezes 100 dá 750.000 hectares, só no norte, centro e sul e Algarve, portanto regiões predominantemente de minifúndio, conseguiu-se realizar uma área de ZIFs de 770.000 hectares, portanto a ordem de grandeza é semelhante, ou seja, já se conseguiu dar o primeiro passo nestas regiões em termos de um primeiro possível nível de gestão florestal agrupada, depois faltou isto que eu estou aqui a dizer, ou seja, faltou apoiar este género de equipas ou outras parecidas que pudessem depois dar continuidade a esse momento criador dessas formas de gestão, e por isso diz-se, as IFs não funcionam. Pois, para funcionar precisam de gente, e precisam de gente para cuidar delas, e essa gente tem que ser paga e não está a ser paga, e é isso que está aqui a faltar. Segunda medida, isto não pode ser só com técnicos florestais,
por maior apreço que eu tenha pelos mesmos, e muitíssimo apreço que tenham pelos mesmos, eles próprios com certeza que reconhecem que precisam aqui de companhia. Portanto, precisam aqui de tal terceiro elemento que há bocado referi na equipa, alguém que tenha qualificações e tenha gosto e tenha vontade de promover ou outras formas de valorização dos espaços florestais, promover os valores ambientais, promover os valores culturais, históricos, terapêuticos dos espaços florestais, desenvolver iniciativas de ligação à comunidade local e de ligação ao resto da comunidade do país, e para isso eu proponho aqui um programa que, de propósito, designei Programa das Comunidades Florestais Saudáveis. Porquê? Porque há aí um programa que até algumas associações florestais concorreram a ele, e bem, que se chama o Programa dos Bairros Saudáveis, e que eu acho que pode ser um bom paradigma do que eu aqui estou a propor, e a seguir vou-vos já mostrar num slidezinho algumas características desse programa, mas já agora dizer o resto. Portanto, trata-se aqui, então, como já estava a referir, de promover ações coletivas e em parceria com agentes locais para a valorização desses usos múltiplos da floresta. Eu sugiro que sejam projetos, portanto, com uma dimensão aí até 75 mil euros por ano. Também proponho aqui 100 projetos, portanto, mais ou menos o mesmo número das equipas que sugeria atrás. Portanto, isto dá no total 7,5 milhões de euros por ano. Também a serem pagos a 100%, portanto aqui eu não estou a exigir muito, só estou a pedir a mesma coisa que está a ser agora atribuída às AIGPs para os investimentos que vão ser feitos nestas áreas. Portanto, aqui seria o mesmo tipo de apoio. Também aqui, pagar isto não assim de uma forma muito espaçada no tempo, de uma forma regular ao longo do tempo, e também, obviamente, monitorização e avaliação destes apoios por entidades independentes. O tal Programa dos Bairros Saudáveis, para quem não conhece, ele teve uma primeira edição durante um ano, que acabou em outubro do ano passado. Portanto, ele financiou projetos coletivos que visavam, então, o desenvolvimento local de base comunitária, e havia ali financiamento para projetos pequenos e projetos maiores. Os maiores iam até 50 mil euros, portanto, há um bocado estava ali a propor 75, porque aqui podemos ter ações que exigem algum investimento de material, que não foi tanto o caso no Programa dos Bairros Saudáveis. É um programa que tinha um aspecto que eu acho que é muito interessante, era muito inclusive em termos do conjunto de parceiros, até parceiros sem personalidade jurídica podiam participar nesses projetos. Evidentemente quem os promove tem que ter personalidade jurídica, como é óbvio, mas era inclusivo, precisamente para incluir toda a dinâmica organizativa que existe nas comunidades, e não havia uma imposição rígida de ações. Portanto, não é a entidade gestora do programa dizer que vocês têm que fazer estas ações deste tipo, daquele e daquele. Portanto, havia aqui uma estrutura muito grande, as ações de cada projeto teriam que nascer de processos participativos locais, e portanto nos sítios o programa financiou projetos num sentido, noutros no outro, era aquilo que resultasse dessa dinâmica de participação coletiva. Também Doutora Américo Mendes, peço-lhe só que conclua, restam-lhe só aqui uns minutos. Estou a acabar. Obrigada. Pagamento em 4 tranches, a primeira é um adiantamento, o problema depois são agora a terceira, as últimas tranches, que estão a demorar muito tempo. Isso não é culpa da entidade gestora, é culpa desta entidade chamada ao Estado, que faz sempre assim, não é? Momentos de partilha de boas práticas, era bom, por parte da entidade gestora, só há a dizer bem, sempre pronta a ajudar, em vez de ligar o complicómetro, tentava sempre desligar o complicómetro e a descomplicar, que é uma coisa que infelizmente nem sempre acontece. Recomendações finais. Os fatores que dificultam a gestão florestal agrupada, disse no princípio, e por isso fiz questão de gastar algum tempo da minha apresentação a corrê-los quase todos, são muitos e são muito fortes. Se são muitos e são muito fortes, nós só podemos combater se formos muitos e se todos juntos fizermos muita força. E, portanto, isto não é só uma coisa dos proprietários florestais, não é só uma coisa do Centro Pinos, da Associação Zero e de outras boas organizações cá para aí, isto tem que haver aqui um empenho de todos, e tem que haver aqui um consenso nacional de todos. Eu já disse, começa a haver algum consenso para pagar, de todo, nacional, para pagar os bens públicos correspondentes aos serviços ambientais, e ainda não há consenso nenhum, infelizmente, para pagar o outro bem público, que é o trabalho que dá
organizar a gestão florestal agrupada. E isto não pode ser só coisa de um governo, de um ano, tem que haver aqui um pacto de regime. Recomendação final número 2, que é a última. Tem que ser, portanto, um empreendimento coletivo, de longo prazo, e se é assim, isto não pode depender de PRRs e de PDRs 2020 e programas da Comunidade Europeia que duram um determinado tempo e depois acabam e depois está-se ali uns anos até que venha outro. Isto tem que ser financiado com dinheiro, essencialmente de base nacional e fontes de recursos financeiros de base nacionais e renováveis. Eu, quando foi da altura da implementação do Fundo Florestal Permanente, fui dos que disse, e parece que isso ficou, não foi por minha culpa, de certeza, mas foi, que uma forma de financiar aquilo que me devia ser era um determinado valor do imposto sobre os produtos petrolíferos. Aqui tem que ser a mesma coisa. Portanto, o financiamento daquelas duas medidas que eu propus tem que ser financiamento de base nacional e deixem os PRRs e outras coisas da Comunidade Europeia para outros destinos. Para aqui não deve ser assim. Tem que ser dinheiro de base nacional, não é assim muito, são 37,5 milhões de euros por ano, mais os 7 milhões e meio para aqueles projetos de interesse coletivo, de desenvolvimento local de base comunitária, portanto, não é assim nada do outro mundo. Em combate a incêndios e outras coisas gasta-se mais do que isso por ano, todos os anos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, professor Américo Mendes, pelo seu contributo e apresentação. Recordo aos participantes que se juntaram no decorrer da primeira parte deste webinar sobre investimento colaborativo em territórios rurais, que podem colocar as suas questões aos oradores na opção que está no fundo do ecrã, a opção Q&A. Antes da sessão de debate, iremos então recolher esses contributos. O debate terá a moderação de Paulo Lucas, de Zero, mas antes prosseguimos com a oradora convidada Maria João Canadas. É doutorada em Engenharia Agronómica e professora auxiliar no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa. Dedica-se à investigação nas áreas da Sociologia e da Economia rurais e irá explicar-nos na sua apresentação a importância das políticas públicas na gestão de territórios socioeconomicamente deprimidos. Professora Maria João, é sua a palavra. Muito obrigado. Por isso, não sei se devo começar já a fazer a partilha. Sim, ainda não estamos a ver o seu ecrã. Quando quiser. Então, deixe-me, por isso, aqui, penso eu. Não, aqui, ok. Então, boa apresentação, até já. Boa tarde a todos. Quero começar desde já por agradecer o convite do Centro Pinos e da Zero para estar aqui presente, e é uma honra poder participar realmente nestas apresentações, nomeadamente na continuidade da apresentação feita pelo professor Américo Mendes. Por isso, a Susana, mais em particular, colocou-me este desafio, não é, de vir aqui falar das políticas públicas na gestão de territórios de reduzida vitalidade socioeconómica. Esta apresentação tem muito a ver, e o convite, penso, e a sugestão do título também, com um artigo que publicamos, por isso é um trabalho que foi realizado no âmbito de um projeto que envolveu e envolve, porque continua ativo, o Instituto Superior de Agronomia, o ICS e o IGOT. Portanto, o projeto mais em concreto é o People and Fire, e no fundo, então, eu vou aqui procurar acentuar esta questão da relevância dos territórios rurais e da sua diferenciação também, e a importância que isso tem para as políticas públicas, mais em concreto, portanto, estes territórios de reduzida vitalidade socioeconómica. E o exemplo mais em concreto de que vou falar é o da região do Pinhal Interior. E eu lembrava algumas características desta região. O domínio
dos espaços florestais, em termos da ocupação do solo. Grande parte da área é ocupada por floresta e matos também. É uma zona ou é uma região em que se assiste, continua-se a assistir ainda na última década, ao declínio da população. E se nós considerarmos e se virmos os valores relativos ao somatório da área ardida acumulada, por exemplo, em menos de 20 anos, essa área ardida acumulada representa praticamente o equivalente à superfície territorial desta região. O que quer dizer, então, que há uma questão de incêndios rurais, o professor Américo Mendes falou há pouco também disso, e sobretudo que esses incêndios obrigam a encarar aquela questão da vitalidade socioeconómica, põem no fundo a descoberto essa reduzida vitalidade, que condiciona, digamos, as medidas e as soluções a encontrar para a resolução deste problema. E só para situar muito rapidamente qual é que foi a perspectiva com que nós olhamos para este problema, eu lembro que os especialistas apontam para um conjunto de medidas de gestão para enfrentar os incêndios, que no fundo têm por propósito reduzir o risco e também proteger as pessoas, reduzir a exposição das pessoas aos incêndios. E há aqui dois níveis de atuação, um nível mais individual e um nível coletivo. E há pouco o professor Américo Mendes falou também bastante da ação coletiva. No fundo, neste nível coletivo, nós encontramos aqui a gestão à escala da paisagem, onde está a questão, por exemplo, das faixas de gestão de combustível, do mosaico entre diferentes usos, mas também intervenções realmente de proteção das pessoas, faixas perimetrais em torno das aldeias, planos de evacuação, etc. Por isso, o nível em que nós situamos a nossa leitura tem a ver, efetivamente, com este nível de ação coletivo, que é reconhecidamente um nível de atuação muito importante, por causa de uma questão de escala, porque em contextos de pequena propriedade isto envolve a coordenação entre muitas pessoas, nomeadamente entre muitos proprietários, e porque também a localização das intervenções no espaço não é indiferente, não é? O facto de serem intervenções numa linha de comeado ou linhas de água, etc., tudo isso é relevante em termos da eficácia das intervenções. Pronto, quem é que está envolvido ou pode estar envolvido nestas intervenções coletivas? Grupos de pessoas, residentes, cidadãos em geral, portanto não apenas residentes, proprietários florestais e ou o governo local, entidades públicas como, por exemplo, as autarquias. E, antes de continuar, eu fazia também aqui um pequeno à parte relativamente às abordagens que são dominantes nesta leitura da resposta humana, ou de comportamento humano, ao risco de incêndio. O que é dominante? Na literatura científica académica. Em termos de análise, eu diria que as análises são muito centradas no comportamento individual e não coletivo, por exemplo, ao nível de um grupo de proprietários, como é o caso das... Na sua ligação. Diga. Perdemos um pouco, se puder repetir um pouco a informação dos últimos minutos, a sua ligação estava instável. Ah, é? Ah, mas eu tenho aqui... Eu ouvi bem. Ok, pronto. É? Então espero que tenha sido só do meu lado. Acha que deve vir um bocadinho atrás, Marília, é isso que me está a dizer? A Susana diz que ouviu bem, deve ter sido só aqui do meu lado. Ok. Muito obrigada e peço Então desculpa. vamos, pronto. E neste pequeno à parte,
em termos daquilo que é dominante nas abordagens académicas científicas a esta questão, do comportamento, não é, de prevenção de incêndios, uma grande ênfase no comportamento individual e não tanto no comportamento de grupo, uma grande ênfase nos fatores cognitivos. O que é isto? A questão do conhecimento, da percepção, por exemplo, a percepção de risco, dá-se muita importância a essa questão da percepção de risco das pessoas, como um fator relevante para perceber o desencadear da resposta, do comportamento. E há um grande domínio do contexto dos países anglo-saxónicos, nomeadamente os Estados Unidos. E isto tem implicações em termos das formas de implementação que são propostas e são enfatizadas. Nomeadamente, há uma grande ênfase na questão da educação, da informação das pessoas acerca do risco ou da responsabilidade, da percepção da responsabilidade que têm, e também, portanto, privilegia-se a intervenção por grupos de cidadãos, proprietários, residentes, etc., não excluindo o apoio do Estado. Portanto, não excluindo o apoio do Estado. O professor Américo Mendes deixou também muito relevante porque é que esse apoio é necessário, por exemplo, no caso de gestão agrupada envolvendo proprietários. Então, passando agora mais em concreto à região do Pinhal Interior. O que é que existe em termos de grupos, ações para a prevenção de nível coletivo? As IFES são incontornáveis, ocupam 16% da área da região, a maioria surgiu entre 2006 e 2011, também se prende com aquilo que disse há pouco o professor Américo Mendes, com o tempo, digamos, em que receberam financiamento. Já vamos ver os fatores que estão associados aqui à sua implementação. Metade tem o PGF aprovado, são geridas por 11 organizações de produtores florestais. Do lado mais das pessoas e da prevenção, portanto, ao nível das pessoas, pode-se ter em conta que apenas em 6% das freguesias, e o total das freguesias do Pinhal Interior são 121, apenas em 6% existem grupos de residentes, cidadãos, muitos não são, alguns não são residentes, portanto são visitantes, têm interesses a nível local, com atividades de prevenção de incêndios, muitos dos quais, ou a maioria dos quais, surgidos após 2017. E apenas em 14% das freguesias existe pelo menos uma aldeia onde tenha sido designada uma pessoa responsável pela segurança, que já agora é, digamos, uma medida que estava prevista como muito relevante no programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras. Então, agora eu iria falar, digamos, da relação entre estes grupos, ações e alguns fatores que poderão eventualmente explicar isto. E começava pela relação entre grupos, ações de nível coletivo e a questão do historial de incêndios. A tal área acumulada de incêndios, considerando diferentes períodos relativamente a esses incêndios. E uma primeira constatação, quando relacionamos estes aspectos, é que a implementação das IFES, e, portanto, quando falo em implementação das IFES, mais à frente está um pouco melhor explicitado, tem a ver com a área ocupada na freguesia, tem a ver com a antiguidade, tem a ver com a aprovação ou não do PGF, esta variável implementação das IFES, assim como também as intervenções e os grupos para a proteção das pessoas, não têm grande relação com a questão do historial de incêndios, não é? Portanto, com a tal área de incêndios. Ou seja, pode-se um pouco concluir daqui que a experiência de incêndio, não é, que influencia
a percepção de risco, muito utilizada e muito abordada nos estudos da resposta das pessoas aos incêndios, no fundo não influenciou, neste caso, o desencadear de medidas de prevenção de nível coletivo. Este é um resultado que, no fundo, nós já tínhamos nas análises a nível individual, em inquéritos a proprietários florestais a nível individual, mas que, no fundo, fica também aqui patente. E isto leva-nos a uma primeira implicação, é que a ideia de campanhas de educação, sensibilização para aumentar o conhecimento das pessoas relativamente ao risco de incêndio e para aumentar também a percepção da responsabilidade pessoal quanto às ações de prevenção, no fundo é muito necessário, mas não é suficiente, não é suficiente, portanto, para fomentar essas mesmas ações. Então, se isto é assim, vamos agora passar mesmo às características dos territórios. E o que há nessas características dos territórios que pode explicar diferentes níveis de implementação das IVES ou diferentes níveis também de progressão quanto aos grupos e às medidas de proteção das pessoas. Então, o que é que nós constatamos? Nós aqui utilizamos uma bateria grande de variáveis, aquele historial de incêndios também estava incluído, variáveis que têm a ver com a ocupação do solo, que têm a ver com características da população, da propriedade, por exemplo, também das instituições e a questão do financiamento público, foi também considerado. E dessa bateria de variáveis, aquelas relativamente às quais encontramos uma relação mais forte, direta e positiva, não é? Com a tal implementação das IVES, é a dimensão da propriedade, portanto, maior dimensão da propriedade favoreceu a implementação das IVES e a vitalidade económica e social ao nível do território, avaliada por aspectos relacionados com a população, portanto, menor envelhecimento ou a presença também de maior número de turistas, maior peso da área agrícola, maior produtividade e rentabilidade da terra, etc. E uma relação também forte com o financiamento público. Portanto, o financiamento público tem aqui um papel relevante. E em termos das medidas de proteção das pessoas, talvez também pela sua menor, desculpem, tenho que voltar aqui atrás, pela sua reduzida presença, maior exiguidade ao nível dos grupos e também ao nível das medidas. Estou a pensar em coisas como a plantação de folhosas nativas em volta da aldeia, referidas por alguns presidentes de junta de freguesia. Já agora a análise, a informação aqui utilizada foi proveniente do inquérito aos presidentes de junta de freguesia, não se encontrou uma relação forte com a bateria de variáveis utilizadas. A única foi a presença de cadastro, não é? Eventualmente também ligada com a capacidade de liderança e de trazer para a freguesia em causa essa iniciativa do cadastro da propriedade rural. Então, a partir daqui, o que é que nós retiramos e o que é que nós concluímos? A colaboração entre proprietários tem uma forte relação nesta região, nomeadamente, portanto, com os fatores territoriais, com características estruturais do território e com o financiamento público. Ou seja, essa colaboração desenvolveu-se mais nos territórios de maior vitalidade demográfica e dinamismo económico,
o que tem como contrapartida que a expansão da colaboração é condicionada pelo maior envelhecimento da população ou pela baixa rentabilidade no uso da terra e consequente abandono, ou se calhar preferia falar aqui em redução da gestão ativa da mesma, não é? Portanto, também há aqui uma questão, há aqui seguramente, como há pouco também ficou patente, uma questão económica. E daí que os apoios financeiros sejam imprescindíveis para a implementação da colaboração entre proprietários e para a sua intervenção na gestão dos espaços florestais. O que nos conduz também, já agora aqui, ok, estou aqui com um pequeno problema, a fazer circular. Estão a ouvir? Não estou sozinha a falar, pois não? Estamos a ouvi-la, ok, sim. Peço-lhe ok. que conclua, professora. Ok. Estamos Então, mesmo, temos mais isto tempo para falar. conduz-nos também a dizer que, no fundo, a colaboração entre residentes com fins de prevenção, não é? Que é reduzida e, face à análise anterior, é de duvidar que ela consiga surgir, portanto, numa base colaborativa, essa prevenção, não é? Em contextos como o presente, em que, por exemplo, em algumas freguesias, a percentagem de pessoas com 65 anos ou mais chega a 2/3. E isto leva muito rapidamente, então, a comparar de forma sistemática aquilo que é as características dos territórios das freguesias no Pinhal Interior e, genericamente, os contextos mais presentes na literatura e na produção científica relativamente à questão dos incêndios. Enquanto que nós aqui temos revolução demográfica, envelhecimento, baixa vitalidade económica e já agora, portanto, um domínio muito grande da propriedade privada, em contextos como o dos Estados Unidos, onde, ou pelo menos aqueles onde esta questão é mais abordada, pelo contrário, temos vitalidade demográfica, capacidade atrativa, empreendimentos urbanísticos em expansão e ainda se dá o caso de que parte da área florestal é de propriedade pública. Ou seja, diferentes contextos, diferentes formas de implementação, é necessário uma adaptação dessas formas de implementação das medidas e daí chegarmos àquilo que é uma das frases que estava na conclusão do artigo, que tem a ver com a questão da intervenção e financiamento público para ultrapassar desvantagens territoriais em regiões demografica e economicamente deprimidas. E já agora, essa intervenção pode ser indireta no apoio ao associativismo, que é essencial, não é? Que é essencial, mas também pode ser, inclusive, uma intervenção direta, sempre que as soluções associativas tenham mais dificuldade em prosperar, não é? Portanto, e espero, Marília, não ter ultrapassado muito. Eu pensava que não o faria, mas não. Obrigada, professora. Agradeço o seu contributo e também ao professor Américo Mendes. Até agora vimos como o sucesso e a sustentabilidade da gestão agregada em minifúndio, predominante nas regiões do norte e centro do país, passam pela capacidade de atrair investimento público e privado que incentive e beneficie modelos de agrupamento constituídos por vários proprietários, contribuindo para a valorização colaborativa e em escala dos recursos naturais, agrícolas e florestais existentes nestes territórios. E agora, no segundo momento deste webinar, teremos a oportunidade de debater os temas abordados e responder a algumas das questões colocadas pelos participantes. Para fazer a moderação, convido então o representante da Zero, Paulo Lucas, que já está ligado, já o conseguimos ver, com uma experiência de mais de 30 anos no ativismo ambiental. Na Associação Sistema Terrestre Sustentável, acompanha as áreas da biodiversidade, agricultura e florestas. E damos então início ao debate. Peço aos oradores convidados para ativarem as suas câmaras. Paulo, é a tua palavra. Boa tarde a todos. Obrigado, Marília, por esta introdução.
Gostava de cumprimentar os nossos convidados, o Américo Mendes e a Maria João Canadas. O objetivo da minha presença aqui é precisamente encaminhar-vos a questões que os participantes nos colocaram aqui no quadro de questões, de perguntas que vão sendo aqui formuladas, e eu começaria por uma coisa se calhar um bocadinho mais simples e talvez para o professor Américo Mendes, tem a ver com a exemplificação do que é que são estes serviços ambientais que estamos aqui a se falar, porque nós temos aqui um público muito heterogéneo, que há pessoas que estão mais dentro destes assuntos e há outras que estão menos. Portanto, se nos pudesse elucidar relativamente a esta matéria, seria interessante para que realmente quem não domina tanto esses temas possa conhecer este tema com um bocadinho mais de detalhe. Muito obrigado pela questão. Só alguns exemplos, não? A lista é longa de serviços ambientais que os espaços florestais podem produzir, mas contribuem para a qualidade do ar, contribuem para proteger os solos contra a erosão, contribuem para conservar a biodiversidade, contribuem para preservar em quantidade e qualidade os recursos hídricos. Eu acho que só isto já chegava e já sobrava para demonstrar a altíssima relevância destes serviços para a nossa vida coletiva. E eu ligando também com esta primeira questão, introduzia já aqui uma outra questão que nos foi formulada, que tem a ver com foram suscitadas referências ou, digamos, alguma informação relativo ao cálculo do valor dos serviços ambientais. O professor falou a 117 euros por hectare, portanto, digamos, essas contas, assim, de forma mesmo sucinta, porque se calhar são mais complicadas do que isso, mas se nos quiser elucidar um bocadinho melhor sobre isso. Está tudo explicadíssimo de uma forma detalhadíssima no estudo que eu fiz com alguns colegas e que está disponível na net. Portanto, se forem ao Google, escreverem lá Ecofor, o resto do título, ecofor.pt, o resto do título acho que é Valorização Económica dos Serviços dos Espaços Florestais de Portugal, ou coisa assim. Portanto, ou vão parar ao site da Católica, ou vou parar a um site onde eu ponho os meus escritos, num sítio ou noutro está lá, e portanto está lá tudo explicadíssimo, tintim por tintim, como é que se chega àqueles valores, e portanto acho que não vale a pena aqui gastarmos mais tempo com isso. Se tiverem dificuldade em encontrar o documento, escrevam-me que eu mando diretamente. Eu se calhar também aqui para trocar aqui algumas impressões com a professora Maria João, também colocaria a questão, uma questão que sempre nos aflige nestas discussões, tem a ver com o facto de nós, de facto, percebe-se que é necessário investimento público, e o investimento público pode influenciar a forma como as próprias populações locais olham para o território e como é que se fazem ou não uma gestão ativa. Mas desculpe, o problema é que nós estamos podia aqui... falar um bocadinho mais alto? É que eu estou aqui com algum ruído fora e tenho dificuldade em ouvir, desculpe. Eu estava a referir que é sempre uma questão que surge sempre e pelo menos a mim me suscita muita reflexão, tem a ver com o facto de nós sabermos que efetivamente, isto é uma ideia que nós já tínhamos e que o seu trabalho também vem comprovar, de certa forma isso tem a ver com o facto de efetivamente o financiamento público, digamos que melhora a percepção das pessoas relativamente à necessidade de intervirem nesse mesmo território onde vivem. E o problema é que conduz inclusivamente a ações no terreno e a investimentos que podem fazer a diferença no sentido da prevenção dos incêndios rurais. A verdade é que nós estamos com um despovoamento muito acelerado e o exemplo dessa área territorial que citou é um exemplo que é demonstrativo disto, não é? Agora, como é que nós conseguimos
fazer, mesmo com investimento público, como é que nós conseguimos fazer com que, para já estancar esse despovoamento, não é? Que ele continua, pelos vistos, a ser dramático, e como é que nós chamamos gente para estes territórios. A fórmula que o professor Américo Mendes referiu pode ser uma solução, efetivamente levar técnicos, levar pessoas que podem não existir nestes territórios através desse financiamento público, mas quer dizer que nós estamos aqui efetivamente a lutar contra um problema que, pronto, não se resolve de um momento para o outro, quer dizer, e não é fácil propriamente de resolver. Se fosse fácil já tinha sido resolvido, claro. Porque nos discursos oficiais abundam esse discurso de valorização do interior, o discurso de que é preciso repovoar o interior, apoiar o interior, mas na realidade isso não está efetivamente a acontecer. Eu gostaria que refletisse um bocadinho sobre esta temática. Pois, não é uma resposta fácil, como já foi adiantando, não é? Se houvesse uma solução fácil, provavelmente já teria sido ensaiada. Mas, pelo menos, é assim, a apresentação do professor Américo Mendes salientou muito a relevância da questão económica, não é? E eu penso que é também, no fundo, essa é uma ideia que está também subjacente ao trabalho que temos vindo a realizar, não é? Tem que haver aqui uma economia, portanto, para as pessoas se manterem nos territórios, para as pessoas se organizarem. Não basta juntar pessoas e a coisa fica resolvida, não, as formas associativas também têm um custo, não é? Mas também portanto, têm vantagens, produzem bens públicos, como o professor Américo Mendes referia, e o professor Américo Mendes falou na questão do trabalho que garantem, e eu diria que são também um aspecto muito relevante para a manutenção de alguma sociabilidade em termos locais, ou seja, porque se calhar outro tipo de bens poderia ser produzido por uma só empresa em grande escala, mas o associativismo o associativismo e essa cooperação têm essa vantagem do maior enraizamento em termos territoriais, o maior enraizamento ao território. Portanto, eu não consigo responder à sua questão, digamos que posso tentar aproximar algumas das coisas que temos vindo a concluir como elementos de resposta, portanto não é uma resposta cabal, mas diria que face comparativamente a outras soluções que existem também, a questão do associativismo e do cooperativismo é relevante. Agora, ela não vai de per si, portanto, não se impõe porque, juntando as pessoas, se criou economias de escala e isso é suficiente para ultrapassar as desvantagens existentes a nível local. Pronto, eu diria que... não sei se respondi, Paulo. Exato, se consegui responder. Sim, é sempre uma ajuda. A questão é muito... é de resposta múltipla, digamos, e tem que ser, é uma reflexão difícil de fazer e se calhar carece ainda de muito mais estudos para nós tentarmos perceber à escala local. Eu posso acrescentar aqui alguma coisa ao que a professora Maria João acabou de dizer? Ou sim. Tem aí uma lista grande ainda de questões para nós. Se tiver, pronto, eu... Sim, aqui é porque realmente as pessoas estão aqui a colocar muitas questões e se calhar aqui o meu objetivo é salientar aquelas que me parecem, ou que nos parecem mais importantes. Pronto, aqui tem uma delas tem a ver com o facto de pronto, o professor Américo Mendes fala muito em investimento público, não é? Portanto, digamos, as soluções são muito baseadas no
no investimento público. E há aqui, uma questão, e eu também é uma questão que a mim também se me coloca, tem a ver com o facto de se há algum papel, digamos, para fundos de investimentos privados, colaborativos, etc., para fazerem a diferença nestes territórios. Assiste-se muito, digamos, a investimento colaborativo, por exemplo, ao nível da produção fotovoltaica, por exemplo, é um dos exemplos que surge. A floresta não tem condições para ser também um investimento atrativo para quem tem dinheiro no banco a juros próximos do zero e que possa querer investir na floresta. Isso para si não é eventualmente uma solução, mesmo que ela seja uma solução a uma escala muito, ou digamos uma dimensão muito reduzida? Paulo, eu acho que nós estamos num país onde há liberdade de iniciativa económica, não é? E, portanto, quem tiver dinheiro e quiser investir neste setor, acho que ninguém será proibido de o fazer, seja fundo de investimento, seja particular, seja individual, seja o que for. Portanto, venham eles. Qual é aqui o problema, não é? Eu gastei, metade da minha apresentação, e aqui eu não posso deixar de falar nisto, e era a tal ligação que queria fazer com o que o professor Meijão disse, e não fui logo a correr para as propostas, onde de facto faço referência ao financiamento. O que não gastei metade da minha intervenção não foi por acaso, foi para chamar a atenção para este facto económico que ainda não entrou na cabeça de muita gente neste país, de que a gestão florestal agrupada não é uma coisa que nasce por geração espontânea, não nasce do chão para cima, por geração espontânea, nem cai do céu para baixo como maná que cai do céu. Isto dá muito trabalho a fazer. E esse trabalho, para acontecer, tem que ser pago. E é um trabalho que não vai beneficiar só os proprietários florestais, vai beneficiar a sociedade toda. Portanto, se Portugal e o mundo e a humanidade em geral quer gestão florestal agrupada, tem que pagar para isso. Com certeza que os proprietários têm uma parte a pagar, e por isso eu não falei, quando propus aquelas equipas de defesa e valorização da floresta, não disse que aquilo era para ser tudo pago a 100%, só seria pago a 100% os processos de interesse coletivo. Aquilo seria, há ali uma parte, sugiro 75%, que tem que ser pago pelos proprietários, pelas suas organizações, mas o resto tem que ser a sociedade a pagar, não é? Portanto, não são ações que vão ser feitas pelo Estado, vão ser ações que vão ser feitas pelas organizações de produtores florestais, por esse financiamento que, enfim, público para aquelas equipas, mas aquelas equipas, por sua vez, são equipas que vão ajudar então a fazer esse trabalho de sapa, e esse trabalho tem que estar a montante de um investimento que depois sim poderá ser realizado por fundos de investimento, por privados ou por outras entidades. Mas esses fundos não vêm, esse investimento privado não vem porque este trabalho organizativo está por fazer e esse trabalho organizativo tem que estar a montante dessas fontes de financiamento, que são obviamente muito bem-vindas, não é? Mas não é por acaso que aquilo que existe nesse domínio ainda fez pouco caminho nas regiões de minifúndio, porque primeiro é preciso este trabalho montante, este trabalho anterior da organização de centenas de milhares de pequenos proprietários dispersos, que é preciso organizar previamente, e para isso é preciso muitas horas de trabalho e um trabalho que tem que ser contínuo, não é só no momento em que se cria uma ZIF ou outra forma de gestão florestal agrupada e depois não é continuado. Esse foi o erro das nossas políticas públicas. Portanto, é preciso reconhecer que há aqui um serviço a produzir que economicamente tem a natureza de um bem público, e o bem público tem que ser pago pela sociedade em geral, não é só por quem está a beneficiar em primeiro lugar dele. Isto ainda não entrou na cabeça, usam-se para expressões que são completamente desadequadas e um bocadinho, acho que pejorativas em relação a este tipo de proposta, diz que estão mais uns a quererem sentar-se à mesa do orçamento, isto é alimentar estruturas, etc. Pois é, alimentar estruturas, nós precisamos destas estruturas, senão a gestão florestal não acontece por geração espontânea, não é? Pronto, não sei se debates como este poderão ajudar aqui a fazer alguma pedagogia a este propósito, mas nós estamos ainda muito mal em termos da compreensão
da natureza económica do problema que está em causa. Aqui tinha aqui uma pergunta para a professora Maria João Canadas, que tem a ver com o facto de nós até estamos a assistir a uma descentralização de competências a nível do Estado Central, digamos, para as autarquias, e há aqui uma pergunta que tem a ver com o facto de qual é que será efetivamente o papel das autarquias, digamos, em todo este processo para que realmente se crie aqui uma discriminação positiva para estes territórios de baixa densidade e de reduzida vitalidade. Faz sentido as autarquias intervirem mais, ou digamos, esse papel deve ser um papel mais cometido, digamos, a organizações de produtores florestais e a outros instrumentos de gestão agrupada? Qual é que é o papel aqui das autarquias, freguesias, etc., neste contexto em que é difícil trabalhar, não é? Eu vou tentar responder dizendo que, no fundo, vai depender das pessoas, ou seja, daquilo que pedirem às autarquias e pedirem, por exemplo, às OPFs. E estou a pensar em particular num inquérito que até no âmbito também deste projeto do People and Fire fizemos aos proprietários florestais, por isso numa amostra representativa do Pinhal Interior em várias freguesias, e nós tínhamos uma pergunta que tinha a ver com qual é que era a melhor entidade, qual é que era a entidade que as pessoas, os proprietários em particular, os proprietários florestais, achavam como mais bem posicionada para promover a redução de incêndio ao nível da freguesia. E por isso nós encontramos uma diferença grande nas respostas por tipo de proprietário. Mas, já agora, vale a pena acentuar que à cabeça vêm as autarquias, ou seja, no conjunto da amostra, portanto, a entidade que surge destacada é a Câmara Municipal, pois as juntas de freguesia, a Câmara Municipal vem destacada. Pronto. Por tipo de proprietário, quem é que são os proprietários que, por exemplo, referem ser as OPFs ou ser as DIFs ou outra organização de cariz mais florestal? São os proprietários que têm o eucalipto como espécie principal. Portanto, são os proprietários do eucalipto como espécie principal que, no fundo, têm essa maior expectativa relativamente ao papel das OPF e das IFs e outras entidades florestais. Outros tipos, nomeadamente aqueles que têm o pinheiro bravo como espécie dominante, quer sejam ativos, quer mais ativos na gestão florestal, quer menos ativos, já não têm ou já não referem tanto esta expectativa. Portanto, eu acho que o papel a desempenhar por autarquias e por outras entidades também depende, no fundo, das pessoas que residem ou que têm interesses, não é? Nem todos os proprietários florestais residem localmente, vai depender disso. Portanto, tem que ser, como há pouco o professor Américo Mendes também falava, em diferentes formas de gestão ou diferente oferta por parte das OPFs. E eu acho que aqui as modalidades de organização e o papel das várias entidades vai ser decidido ou tem que ser adaptado àquilo que são também os interesses das pessoas a nível local. Ok. Outra questão tem a ver aqui com o papel, digamos, desta remuneração. Isto é mais uma pergunta para o professor Américo Mendes, tem a ver com a remuneração dos serviços de ecossistema. Não é? É um tema que está
está a surgir, ele faz parte, digamos, daqui da equação, em termos daquilo que é o financiamento, do futuro financiamento das AIGPs que estão a ser constituídas a nível nacional. Nós tivemos 2 experiências que não, digamos, na opinião da Zero, não foram suficientemente elucidativas ou demonstrativas da eficácia desta solução. Foram 2 experiências que foram feitas ao nível fundamental, uma no Tejo Internacional, outra na Serra do Açor. Qual é que é a sua opinião sobre esta matéria? Que recomendações faria para que realmente nós criássemos aqui um modelo que fosse um modelo eficaz e que efetivamente remunerasse os proprietários condignamente para que realmente este olhar para a floresta fosse um bocadinho mais, ou seja, que esta gestão da floresta se tornasse um bocadinho mais ativa do que ela é atualmente. A remuneração, eu espero que isso tenha ficado claro na minha intervenção. Portanto, os serviços ambientais têm que ser remunerados e essa remuneração obviamente tem que ser recebida pelos produtores florestais que estiverem obviamente empenhados na gestão dos seus espaços florestais. As 2 propostas que eu fiz no fim não são para substituir o que já existe na política florestal, nomeadamente as AIGPs, e portanto nas AIGPs está prevista essa remuneração. O problema que eu acho que é, enfim, um dos problemas que pode haver com o que está apontado para as AIGPs, pelo menos tendo em conta o estudo que eu fiz com os meus colegas sobre os valores destes serviços, é que julgo que aquilo se aponta para pagamentos da ordem dos 120 euros por hectare, que está bastante abaixo dos valores que eu estimei, não é? Também não quer dizer que os valores que eu estimei tenham que ser necessariamente pagos na sua totalidade, e portanto uma parte também daqueles valores seria o tal financiamento para as 2 medidas que eu propus, que eu acho que devem ser complementares das restantes, nomeadamente as AIGPs e outros esquemas que existem de incentivo ao investimento florestal. Portanto, o meu ponto principal é, se nós só tivermos programas como as AIGPs e os outros de incentivo ao investimento florestal, essencialmente material, isso até se pode executar, ou seja, as empreitadas florestais até podem acontecer, mas se não houver complementarmente um apoio à organização coletiva dos produtores florestais, esses investimentos, olha, vão arder e vão depois acabar por ser mal geridos. Portanto, sim senhora, há AIGPs e outros programas que existem de incentivo ao investimento florestal. Nesses programas ter uma componente de pagamento de serviços ambientais, se possível a valores superiores do que aqueles que estão apontados para as AIGPs, isso vai diretamente para o rendimento dos produtores, e uma partezinha, que não é assim muito, tão grande como isso, para financiar formas de organização coletiva dos produtores florestais que os capacitem, portanto, para serem gestores adequados desses investimentos, pronto, em complementaridade com quem mais quiser vir a isto, fundos de investimento imobiliário florestal ou outras entidades que obviamente são bem-vindas e que eu não excluo de maneira nenhuma das minhas propostas, não é? Portanto, o que falou aí nesse valor dos tais 120 euros, a questão que... São baixos, quer dizer, estão abaixo, bastante abaixo dos valores que estimou e que eram, na sua opinião. Portanto, eu vi que havia aí uma pergunta, porque é que só se fala de resinosas, etc. Portanto, eu no estudo, obviamente, mesmo para chegar a estes valores, não fazem ideia as dificuldades que existem face à informação que há disponível em Portugal para fazer este tipo de trabalhos, mas, portanto, o melhor que eu consegui fazer foi, para além da estimativa destes valores para o conjunto dos espaços florestais portugueses, foi depois fazer uma distribuição por espécies, e portanto, e fui pelos grandes grupos de espécies, resinosas, eucalipto, sobreiro e azinheira e carvalhos e outras espécies. E portanto, nesta distribuição, aquela espécie, pronto, que está assim, que é mais representativa das zonas de minifúndio é as resinosas,
De maneira nenhuma eu queria dizer que só nesta zona só tem que haver Pinheiro Bravo e mais nada disso, mas olhando só, portanto, para essa componente dessa distribuição, os valores que chegamos foi, em termos dos serviços ambientais, eram 250 € ou mais para cima de serviços ambientais, não é? Portanto, se formos para pagamentos e também nos carvalhos e zonas de matos e zonas de matos também era um valor relativamente grande em termos também dessa ordem de grandeza, não é? Portanto, pagamentos de serviços ambientais nesta parte do país não podem ser só 120 € por hectare, como está aí, penso que está a apontar pela AGIV, para as AIGPs, se é que eu, enfim, li bem o que está aí na legislação, tem que ser mais, não é? Tem que ser mais. E depois também tem a ver com a questão da própria, provavelmente, ou seja, quer dizer, um proprietário que tem, nós sabemos que a propriedade é extremamente fragmentada, quer dizer, falarmos de um hectare muitas vezes é difícil em alguns territórios alguém ter um hectare, pelo menos contigo, não é? Portanto, isso também se pode traduzir em alguma dificuldade de atrair as pessoas para estes temas, ou seja, de se ganhar a percepção, das pessoas ganharem a percepção de que efetivamente vão ser bem remunerados, daí que esses valores, digamos, para o minifúndio de 120 € para um proprietário que, por exemplo, tenha só um décimo de hectare, isso possa não representar grande coisa e se calhar muitas vezes não lhe vale a pena sequer, digamos, mexer o que quer que seja para beneficiar desse tipo de situações. Ou seja, o trabalho dessas equipas que citou é realmente fundamental. Exatamente. Porque essas equipas têm que conseguir digamos, chegar aos proprietários e efetivamente conseguirem convencê-los de que vale a pena realmente eles olharem por aquilo que é seu, nas várias modalidades, ou fazendo eles próprios as coisas, ou então delegando em entidades de gestão agregada que o possam fazer. Portanto, essa questão do valor não é uma questão de menos importância, parece-me. Ou o que é que acha? Não, acho que sim, por isso é que me parece que os valores que estão apontados nas AGP ficam bastante aquém do que seria desejável, mesmo por si sós, mesmo que subam, podem não ser um valor por aí além, mas acho que tudo aquilo que seja em favor de melhorar o rendimento dos produtores florestais é positivo, e portanto, sei lá, pelo menos isso poderia-lhes proporcionar algum dinheiro. Peço desculpa de poder ser entendido como estar aqui a chamar a brasa à minha sardinha, neste caso estou a falar aqui agora com o chapéu de pessoa ligada ao associativismo florestal, mas que não entendam isso, não me entendam mal, mas sei lá, isso pelo menos já poderia permitir a um proprietário pagar a cota de membro de uma associação, e já seria um primeiro princípio de ligação a uma forma de associativismo florestal, não é? Portanto, eles haviam, olha, se me dá para mais, pelo menos dá para pagar a cota da associação, e quando eu precisar, ela ajuda-me, não é? Mas com certeza que por isso é que não é só o pagamento individual da remuneração destes serviços aos produtores, é preciso que do valor desses serviços ambientais haja uma parte, os tais 40 e tal milhões de euros por ano, para os ajudar nesse trabalho de organização coletiva, porque eles individualmente, sozinhos, cada um por si só não vai lá, não é? Estamos aqui a falar da necessidade de os organizar coletivamente. Isso pode gerar um impacto em termos de emprego nos territórios, que se calhar pode ser bastante... Às vezes também se fala, mas eles não estão lá. Temos que concluir aqui a sessão de debate, peço desculpa, já estamos Um minutinho, na hora de fazer a segunda parte deste webinar. É uma coisa que se diz, eles são velhinhos, não estão lá, já morreram, ou estão aqui, estão acolá. Nas outras partes do mundo, também na Finlândia, na Suécia, noutros países onde a floresta está mais organizada, as pessoas também não moram lá, moram em Helsínquia, moram em Viena, moram em Nova Iorque, etc. Têm localmente, nos sítios onde têm os seus terrenos, organizações que cuidam das coisas deles, desta forma, de forma associativa, não é? Portanto, lá as pessoas morarem ou deixarem de morar num sítio não é o mais importante é a forma como estão organizadas. Estamos aqui a falar deste assunto. Desculpa lá estes 30 segundos. Da minha parte, obrigado por me permitir interagir convosco. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada.
Obrigada a todos. Infelizmente, não temos a oportunidade de responder a mais questões nesta sessão. Recordo aos participantes que podem saber mais sobre este e outros temas relacionados com a política florestal portuguesa no site do projeto Forest Watch em www.forestwatch.pt. Convido agora a diretora executiva do Centro Pinos, Susana Carneiro, a apresentar-nos os dados mais recentes do Barómetro de Investimento Florestal realizado no âmbito deste projeto. Olá a todos, boa tarde. Vamos então preparar aqui o lançamento de uma informação nova que surgiu de um dos objetivos que tínhamos neste projeto. Já estou a partilhar? Ainda não, Susana. Ainda não. Só vemos o teu vídeo. Ok. Peço desculpa que eu tentei fazer duas coisas ao mesmo tempo e correu mal. Tenho que fazer mesmo só uma de cada vez. Agora já estão a ver a apresentação. Na tela? Sim. Ok, Ok. obrigada. Boa ação. Muito obrigada. Então, relembrando aqui o contexto, este projeto, o Forest Watch, cujo principal objetivo foi acompanhamento de políticas florestais, naturalmente que para acompanharmos essas políticas tínhamos que recolher informação. E há cerca de um ano atrás, num webinar que decorreu em fevereiro, apresentámos um primeiro exercício porque quando foi realizada a candidatura deste projeto, tínhamos o propósito de apresentar um barómetro de investimento por espécie e até por freguesia. E, de facto, neste webinar apresentamos informação de investimento por freguesia e alguma parcial em relação a espécies, mas aquilo que concluímos é que, de facto, não existe essa informação por espécie e não conseguimos concretizar o barómetro no sentido em que tínhamos inicialmente idealizado. No entanto, deitamos mãos à obra porque acreditamos que realmente a construção deste barómetro era importante para a monitorização das políticas e abordamos um novo conceito, que será de um índice estatístico que permite aferir qual é o momento atual que estamos e nos permite também aferir a evolução no tempo das estatísticas. Então, realmente para muitas das políticas florestais que existem atualmente não é possível, peço desculpa, tenho que minimizar, não é possível com rigor e com base em informação pública aferir a sua monitorização. Em alguns casos não existe a informação, noutros casos ela existe, mas é num formato que não é acessível. Aquilo que se verifica é que realmente as políticas públicas têm determinadas metas, que realmente existem metas para espécies, por exemplo, de investimento, de intervenção diária, mas depois os principais programas de financiamento, em que o PDR 2020 tem um grande destaque, publicam a monitorização da execução por operações e não permitem o conhecimento da informação por espécie. Portanto, a primeira coisa que temos que reconhecer em relação a este barómetro é que fomos condicionados na sua preparação relativamente à informação que estava disponível. Portanto, tivemos que cozinhar com os ingredientes que tínhamos. Ainda assim, na nossa perspectiva, conseguimos, com a informação pública que é atualmente publicada, compilar, propor aqui um barómetro que é suficientemente diversificado para ser representativo da dinâmica de investimento. Este barómetro é composto por 4 indicadores que já irei apresentar. Tem um valor de 0 a 1, em que o 1 naturalmente é o máximo, em que todos esses indicadores têm o mesmo rácio e em que cada um deles compara a meta com o estado atual. Fomos sempre buscar a informação pública mais recente, mas nem sempre diz respeito aos mesmos anos civis, como já vamos ver. Portanto, eu vou começar a entrar nos indicadores
e este barómetro tem o objetivo de reduzir um conjunto de complicação, de informação muito complicada, de facto, muito complexa, num formato simples, o que vai levar sempre a um exercício de generalização e omissão. Portanto, a metodologia que foi utilizada para o cálculo destes 4 indicadores é detalhada num anexo que vai acompanhar esta apresentação. Vamos então passar a ver os indicadores que selecionamos. O primeiro é a execução das operações florestais do PDR 2020, nomeadamente a execução financeira, em que aqui não existe uma meta anual definida, mas subentende-se que o ideal é chegar ao final do programa com uma execução de 100% e com uma evolução ao longo do tempo que seja compatível com esse objetivo. Na gestão de combustível, fomos buscar o objetivo de intervenção em 250 mil hectares ano em gestão de combustível, que é a meta definida no Programa Nacional de Ação de Fogos Rurais 2020-2030, e esta é uma meta que leva em conta a intervenção acumulada de 2,6 milhões de hectares até 2030. Depois temos 2 indicadores relacionados com a evolução da floresta. Temos um indicador relacionado com a manutenção diária de pinheiro bravo, porque das 13 espécies mais representativas do ponto de vista territorial na floresta nacional, o pinheiro bravo é aquela que tem diminuído de forma consistente e, portanto, é aquela que está mais relacionada com a diminuição de área florestal, de resto, como o professor Américo Mendes já referiu no início deste webinar. Portanto, aqui, tendo em conta a meta que está definida na Estratégia Nacional para as Florestas, que para 2030, no cenário mínimo, estabelece que a área de pinhal deve ser de 727 mil hectares, e o que tínhamos no último inventário rondava os 714 mil, e tendo em conta o histórico de incêndios, o Centro Pinos estimou que seria necessário, para atingir a meta da Estratégia Nacional para as Florestas, que é basicamente deixar de perder área e termos aqui uma certa estabilidade, seria necessário gerir a regeneração natural que segue ao incêndio em 40 mil hectares por ano, números redondos, e rearborizar. Este entre parênteses quer dizer que podem ser reposições, rearborizações em áreas que já eram pinhal, ou novas arborizações, novos pinhais em áreas que tinham outro tipo de ocupação. E, neste caso, o indicador seria de cerca de 8 mil hectares ano. Depois temos outro indicador relacionado com a diversificação da floresta nacional e com o aumento da floresta, que fomos buscar ao Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica, que define uma área de 211 mil hectares, se não estou em erro, para outras espécies que não o eucalipto, o sobreiro e o pinheiro bravo em 2050. E, portanto, o rácio anual seria cerca de 6 mil hectares de novas arborizações por ano. Apresentados, então, os indicadores que selecionamos, que nos parecem realmente representativos daquilo que é a dinâmica de investimento na floresta, os primeiros dados que vos vão apresentar são relativos às operações florestais do PDR 2020, que estão ali entre aspas porque é um termo que é aqui usado por uma questão de simplificação. Aqui uma primeira nota relativa à seleção das operações. Foram selecionadas as operações 813, 814, 815, 816, isto para quem está familiarizado, para quem não está, são as ações relacionadas com a prevenção de incêndios e outras ameaças, o restabelecimento da floresta quando estas acontecem,
uma gestão ativa da floresta com caráter mais ambiental ou com caráter mais económico. Reconhecemos que existem outras operações no PDR 2020 que também contribuem de forma direta ou indireta para o investimento florestal, mas de facto estas foram as que selecionamos porque são as que têm uma tradução mais direta no território. Há aqui uma operação que se enquadra, poderia estar aqui selecionada, que é o 811, que apoia as arborizações, mas que a excluímos do barómetro porque é uma operação que inclui sempre apoios à manutenção de arborizações que já foram instaladas noutros quadros há 10, 15, 20 anos atrás. E então, por esse motivo, a taxa de execução dessa medida causaria sempre aqui uma distorção destes valores. Então, a primeira coisa que temos aqui a comentar, depois de vermos por que selecionamos estas operações, é que realmente, se olharmos para a dotação destas 4 medidas, que equivale a 352 milhões de euros, este valor representa apenas 6% daquilo que foi a dotação total deste programa em 2022. Depois temos que a execução financeira variou entre 35% e 64%. Portanto, é um valor preocupante, tendo em atenção que já estamos até numa fase não só de conclusão, mas de extensão de execução deste programa. E depois temos também que, comparando com a taxa de execução global do PDR 2020, a taxa de execução das operações florestais foi inferior. O Centro Pinos já recolheu informação sobre estes motivos, mas não temos aqui tempo para nos dirigirmos a ele. Em suma, uma vez que a dotação destas medidas não é igual, foi aplicado aqui um fator de ponderação em função do contributo que cada uma delas tem para a dotação para o setor florestal, que nos levou a um rácio de 0,48 de taxa de execução ou de 48% de taxa de execução das medidas florestais do PDR 2020. Vamos então agora passar a um quadro que resume todos os indicadores. Portanto, já vimos que a execução do PDR 2020 é 0,48, aquilo que ainda não tinha referido é que houve uma evolução positiva em relação ao ano anterior. Na gestão de combustível, que é a única em que a informação... Não, peço desculpa, a gestão do PDR 2020 é o único indicador em que a informação mais recente diz respeito a 2022. Para os outros 3 indicadores, a informação pública mais recente é de 2021. E então, como eu estava a dizer, a gestão de combustível em 2021 ocorreu em cerca de 88 mil hectares, o que, tendo em conta a meta anual de 250 mil, representou 35% da meta política estabelecida. Aqui houve uma evolução considerável, foram executados mais de 17 mil hectares do que no ano anterior, o que constituiu um crescimento de 25%. Quando olhamos para a condução de regeneração natural de Pinheiro Bravo, há aqui uma questão de que existiram investimentos, nós sabemos, mas não existe informação pública sobre esses valores. Então, a forma que encontramos de traduzir esta falta de informação pública no barómetro foi considerar que o valor seria 0. Poderia ter sido essa, a opção poderia ter sido diferente, mas foi essa a nossa opção. Já para a rearborização, e aqui posso-vos dizer que a maioria destes 9 mil hectares foram de facto rearborizações, arborizações em números redondos foram cerca de 1.500,
aqui houve um valor superior em 2021 àquilo que foi estimado como o valor anual. No entanto, também devo dizer que isto foi um crescimento muito significativo face ao histórico. Nos anos anteriores, este valor rondava os 1.000, pouco mais que 1.000 hectares por ano. Portanto, aqui, para calcularmos este indicador, o que fizemos foi usar um fator de ponderação. Portanto, aquela necessidade de intervenção total, somando a condução de regeneração natural com a rearborização, dá cerca de 49.000 hectares por ano, dos quais 17% corresponde ao esforço de rearborização. Então, isso deu que este indicador teve um valor de 0,7, também com um crescimento positivo. Por último, a arborização com outras espécies teve um valor em 2021 de quase 2.000 hectares, o que representou 33% da meta definida no Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica. Também houve um crescimento, ou seja, somando os 4 indicadores, o valor do barómetro de investimento florestal em 2023 foi de 0,33. Isto reflete que, tendo em conta as políticas que estão definidas, ainda estamos longe de alcançar as metas. Pela positiva, o facto de, em todos os indicadores, ter havido uma evolução positiva face ao ano anterior. Portanto, em síntese, eu vou só ver aqui o tempo que já ocupei. Exato, eu vou passar a síntese aqui muito rápido, porque basicamente repete a informação que eu já vos referi. Apenas dar aqui nota que realmente é necessário melhorar a monitorização das políticas, porque sem isso não é possível avaliá-las, ajustá-las, e que o Centro Pinos e a Zero se comprometem a continuar a atualizar anualmente este barómetro. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Susana. Antes de terminarmos, continuamos com o representante da Zero, Nuno Forner. O Nuno é gestor do projeto Forest Watch, liderado pela Zero com a parceria do Centro Pinos e o apoio do programa Cidadãos Ativos. Nuno, que balanço e conclusões resultaram das várias ações realizadas pela equipa durante este projeto? Boa tarde, obrigado. Eu vou fazer aqui a partilha do meu ecrã. Eu penso que já estão a ver. Cabe-me aqui a fazer um pouco uma síntese em termos de resultados do projeto, começando logo por referir uma vez mais que isto é um projeto que é uma parceria entre a Zero e o Centro Pinos, que conta com o apoio do programa Cidadãos Ativos, como também já foi referido anteriormente, que tinha um conjunto de objetivos ambiciosos, desde logo garantir prioridades de alocação de recursos públicos, assegurar investimentos em minifúndio em espécies autóctones, em suma, um acompanhamento de políticas públicas e a criação de algumas ferramentas, alguns materiais de informação e também, acima de tudo, promover também informação junto do técnicos especialistas, do cidadão em geral e promover também um pouco a discussão em torno do tema floresta. Quando nós olhamos para os resultados do projeto, um dos resultados que estava previsto era a apresentação de soluções de investimento colaborativo em espécies autóctones em áreas de minifúndio, 2 soluções que elas foram apresentadas hoje pelo professor Américo Mendes. Tínhamos também a questão definida a apresentação de um barómetro sobre investimentos na floresta, tendo em conta as limitações que foram apresentadas pela Susana Carneiro, foi possível apresentar também um barómetro que será melhorado e será atualizado anualmente. Para além disso,
Os 4 webinars que foram promovidos, que eram webinars informativos e, por outro lado, também formativos, que tiveram um grande sucesso. Nós não nos podemos esquecer que foram cerca de 2.990 pessoas que se inscreveram. As que realmente assistiram em direto foram cerca de 60% dos que se inscreveram, e para além disso, após os webinars, ainda houve mais de 2.200 visualizações. Daí denota a pertinência dos temas que foram aqui discutidos e a importância que a floresta tem para o cidadão. Para além disso, a elaboração de um site, de uma plataforma onde é possível agregar um conjunto de informação sobre a floresta portuguesa, onde também é possível e pretende-se, ao longo do tempo, promover a participação do cidadão em todas estas discussões focadas na floresta. Outro aspecto importante: a elaboração de um vídeo de apresentação, que era obrigatório no âmbito do projeto, assim como também 2 spots infográficos. Já lançamos o primeiro spot infográfico, tem a ver com um pouco de chamar a atenção do cidadão e clarificar alguns aspectos relacionados com a floresta e com a gestão em minifúndio. É de referir o bom resultado logo com o primeiro spot infográfico, com alcance ao nível das redes sociais superior a 500.000 pessoas. Mais de 500.000 pessoas visualizaram este primeiro spot infográfico, que é um valor bastante interessante. Outro aspecto também que foi importante foi a primeira iniciativa de participação dos cidadãos. Próximo do Natal, houve uma proposta que o cidadão enviasse um postal ao Primeiro-Ministro a chamar a atenção da necessidade de ajudar os pequenos proprietários a gerir a nossa floresta. A campanha esteve muito centrada nas redes sociais. Mais de 219.000 pessoas foram alcançadas. Destas, mais de 73.000 clicaram na ligação e tiveram acesso a este postal, e as que tiveram interesse puderam enviar e algumas delas também colocar uma mensagem personalizada para chamar a atenção da necessidade de investir na nossa floresta. Outros resultados foi possível efetuar 12 reuniões com stakeholders ligados à gestão da floresta. Existiram 27 reuniões no âmbito do PEPAC. Estamos a falar do PEPAC, existe aqui também uma ligação muito importante em termos de financiamento com a floresta, assim como também participação em 6 conferências ou outros eventos públicos para os quais fomos convidados. Ao nível de comunicação, para além de 3 comunicados de imprensa, referir que existem 72 referências na comunicação social ao projeto. Existiram 2 entrevistas, ou participação em 2 entrevistas relacionadas com os incêndios e com a floresta, em que foi focado também os objetivos ao nível do projeto Forest Watch. Participação num programa de televisão sobre floresta, um podcast também sobre a temática floresta, e de uma forma global, em termos de redes sociais, foi possível alcançar até o momento mais de 755.000 pessoas. Estamos a falar de cerca de quase 13% de todos os portugueses que de forma regular surgem ou consultam as redes sociais. Ao longo da execução do projeto, e se nós olharmos para a política, o que é que aconteceu ao nível da política da floresta, podemos referir que o programa de reordenamento e gestão da paisagem e áreas integradas de gestão da paisagem avançaram, mas a forma como avançaram foi bastante lenta face ao que estava previsto. Relativamente à remuneração dos serviços de ecossistemas, na nossa opinião, está muito aquém do que seria esperado, e o investimento em espécies autóctones apresenta muitas insuficiências. Em termos de futuro, no pós-projeto, para além da questão da atualização anual do barómetro, que já foi referido pela Susana Carneiro, existe aqui um compromisso de continuar a monitorizar as políticas e com tomada de posições públicas sempre que seja necessário, sempre que seja pertinente.
Também continuar com o envolvimento com o setor, com os cidadãos nas políticas florestais, especialmente através da promoção de espaços de informação e sensibilização, como são o exemplo destes webinars que tiveram um enorme sucesso ao nível da adesão por parte do cidadão, assim como também a atualização e incremento da informação no website do Forest Watch. Isto era o que eu tinha de forma sucinta para vos apresentar. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Nuno. Vamos então concluir este webinar. Agradeço a todos a vossa presença. Foi um importante contributo para o conhecimento mais sustentado sobre a atualidade da floresta portuguesa. Solicito a todos os oradores que liguem a vossa câmara neste momento final para encerrarmos este webinar e irmos. Temos também nos bastidores o nosso colega da equipa de Centro Pinos, Pedro Teixeira, a quem agradeço esta colaboração também. E recordo então que este webinar ficará disponível a partir da manhã no canal de YouTube do Centro Pinos e da Zero. Convido-vos a assistir também às sessões anteriores que completam esta série de 4 webinars do projeto Forest Watch. São elas então investimento de floresta autóctone em minifúndio, financiamento de floresta autóctone e programa de transformação da paisagem. Recordar que no site www.forestwatch.pt podem conhecer melhor as ações deste projeto, consultar indicadores, informação de contexto sobre a floresta portuguesa, mas também partilhar diversos materiais de divulgação sobre a temática florestal, como referiu o Nuno Forner. Faço também o convite para seguirem o Centro Pinos e a Zero no LinkedIn e também no Facebook, Instagram e YouTube. Seja um cidadão ativo, envolva-se na monitorização das políticas públicas e na defesa da floresta autóctone. Obrigada pela vossa participação e até breve.